Olá a todos. Hoje nós vamos dar continuação à série 5 atributos, parte 4. E vamos relembrar aqui. Item número 1, ouvir. Item número 2, saber obedecer o que você ouviu, certo? Item número 3, fé. Algumas pessoas falaram o seguinte nos comentários do item número 3. Falaram o seguinte: Afonso, primeiro você tem que ter fé, porque aí sim você está capacitado a ouvir e aí você vai poder obedecer. Então fé deveria ser o primeiro atributo, negativo. Então vamos lá, por quê? Porque funciona o seguinte: nós somos limitados na nossa linguagem, tá? Quando eu falo fé, o termo original no hebraico se chama emuná. O que significa emuná? Emuná significa confiança absoluta. Esse é o nível de fé que a gente está falando no atributo 3, confiança absoluta. Não tem como você ter confiança absoluta antes de ouvir e antes de obedecer. Você não tem confiança absoluta em quem você não considera como seu chefe. Se você não ouve e você não obedece, você não tem confiança. Essa é a verdade. Para você ter fé, a fé que está lá no terceiro atributo é confiança absoluta. Esse é o nível de fé. Não é acreditar. Acreditar, tipo assim, até o diabo acredita. As pessoas pensam o seguinte: eu acredito que Deus existe, portanto eu estou salvo. O diabo não só acredita, como ele sabe que existe. Eu acredito que Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, veio à Terra para pagar os pecados do povo. Ok, o diabo também sabe disso e também acredita, ok? O fato de acreditar, tipo assim, não vale nada. A fé verdadeira, não essa fé inventada, a fé verdadeira se chama emuná, que é a confiança absoluta, tá? Não é uma confiança meia boca, é confiança absoluta. E você não tem como confiar se você não sabe ouvir e você não sabe obedecer, você não vai confiar. É óbvio. Você só obedece quem você confia. O fulano ali, você não confia nada, você vai obedecer? Não vai. Então, a ordem é essa aí. Primeiro, saber ouvir. Depois, obedecer, saber obedecer. E depois vem a fé, que é essa fé verdadeira, a emuná, tá? Que é uma confiança absoluta. Então vamos lá. E hoje a gente vai para o atributo 4. Então primeiro já ouviu, obedeceu, certo? E tem fé, que no caso o termo em hebraico seria emuná. E agora vem o quarto atributo. Vamos lá. Bom, até agora nós cobrimos 3 atributos dos 5. E 2 deles estão associados com punições ou testes. Pois quando o segundo atributo é perdido, se a pessoa agir de forma desobediente, então Yahuwah manda punição até haver o arrependimento para que a pessoa possa se voltar para o caminho estreito novamente. Ou então o pecado matura para que a penalidade total, que é a morte, e a pessoa então acaba morrendo em pecado. Bom, e adquirindo o terceiro atributo, que é a fé, esta sempre vem com testes, pois somente assim a fé consegue crescer. Então você está adquirindo a fé, você começou a adquirir a fé agora, eventualmente. O que vai acontecer? Vai aparecer teste, 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 teste e mais teste. Você vai saber até onde vai a sua fé verdadeira. Você vai ser testado, ok? E dói, tá? Então assim, faz parte do processo de aprendizado. Todo aprendizado verdadeiro envolve teste, certo? Quando você estava lá na 5ª série, na 6ª série, tinha uma prova. A prova não doía, você não estudava, etc., se esforçava. Chegava na prova, você não se sentia assim meio, né? Vestibular, a pessoa vai fazer, sabe aquela... É um teste, certo? Pois bem, continuando aqui. Então, vamos deixar bem claro algo. Não confunda, aqui nesse ponto, punição por desobediência com teste de fé. Uma coisa é você ser punido porque você é desobediente, e a outra coisa é um teste para testar sua fé. São 2 coisas diferentes, então não confunda, ok? Vamos lá. Muitas vezes eu ouço algumas pessoas dizerem que suas vidas estão difíceis. E isto acontece porque, no caso, você está fazendo algo errado. Para essas pessoas, a sua alma não tem nenhum descanso.
e para eles o fardo de Yahusha não é luz, e seu jugo não é fácil, como ele prometeu em Mateus. Essas pessoas são miseráveis e fortemente oprimidas em suas caminhadas, ou seja, é uma opressão muito grande. Isso aí não é teste de fé, ok? Você está, tipo assim, se arrastando, isso não é teste de fé. Isso não é teste de fé, tá? Isso é punição. Vamos lá. Olha só. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é bom e a minha carga é leve. Ok? Pois bem. Porém, muitas vezes a Escritura diz que será o oposto disso para aqueles que forem obedientes e tiverem fé inabalável. Por exemplo, em Salmo 119, versículos 1 e 2. Bem-aventurados aqueles cujos caminhos são íntegros e que vivem de acordo com a lei do Eterno. Bem-aventurados que guardam seus testemunhos, que o buscam de todo o seu coração. Ok. Agora vamos dar uma olhada aqui. Olha só. Tem um versículo aqui, mas depois a gente vê. Neste verso, a palavra bem-aventurados tem o Strong 835, que é este aqui, Escher, que carrega um sentido de felicidade, seguindo pelo sentido de bem-aventurança. Ou seja, está aqui, ó, o Strong da palavra. Então vamos lá. Quão felizes são aqueles cujos caminhos são íntegros e vivem de acordo com a lei de Yahweh. Quão felizes são aqueles que guardam, ou obedecem, na verdade, o seu testemunho. Alegria e felicidade são o resultado quando você é totalmente obediente a Yahweh. Você vai sentir alegria e felicidade. Sem constantes tristezas pessoais e dores de cabeça devido às circunstâncias negativas que vêm até você. Muitos hebreus e gentios não têm paz nas suas vidas. A gente sabe disso, tem muitas pessoas que não têm paz, estão passando por tribulações. Mas o que Yahusha diz sobre isso? Vamos ver aqui em João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não permitais que vosso coração se preocupe, nem vos deixais amedrontar. Esse versículo ele serve para todos os que o seguem. A fé e a obediência de todos os que ouvem a Yahusha faz com que recebam a verdadeira paz em suas vidas e seus corações não estarão amedrontados. Mas isso não significa que tempos de testes não virão. Virão, tempos de testes virão. Esses tempos virão, mas foi-nos dito para passarmos por eles com alegria. Em Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus amados irmãos, considerai motivo de jubilo o fato de passardes por diversas provações. Provações, são testes, certo? Você tem punições e provações. São duas coisas diferentes. Vamos lá. Mas o que é punição e o que é teste, afinal de contas? Vamos ver. Na minha experiência, pode ser um pneu furado ou um tráfego pesado quando você tem uma reunião importante, ou seja, trânsito. Isso é um teste de paciência, né? Um teste. Em alguns momentos, a sua paciência vai ser testada e quão rápido você vai procurar o apoio do Criador no momento que você precisa de ajuda. Então vou colocar um exemplo aqui. Por exemplo, teve uma vez que eu precisava ir numa reunião muito importante. Tá? E no momento que eu precisava ir naquela reunião importante, a minha esposa pediu para mim ir no mercado com ela, ok? E aí veio um teste, Você pode pensar o seguinte, não, reunião é importante, não é? Reunião é importante, mas espera um pouquinho. Mas quem está me pedindo é mais importante do que a reunião, não é isso? E quem está me pedindo, puxa, foi um presente que o Criador colocou no meu caminho. Então, como é que você vai passar nesse teste? Você vai na reunião e vai, depois deixar todo mundo nervoso em casa, etc, tal. E depois a reunião pode ser ruim, pode ser cancelada, tudo. Ou o que você faz? No meu caso, a minha escolha naquele momento foi ir com minha esposa no supermercado feliz. Por quê? Porque
tudo é um teste, você percebe? E o que acontece? O que aconteceu? Eu soube depois que aquela reunião foi assim uma coisa terrível. E eu não estava lá, certo? Então, por que eu não estava lá? Porque o criador mandou ali um download na minha esposa que falou assim, você não vai, né? Então a gente passa por testes. Teste de fé. Por que aquilo está aparecendo ali? Naquele momento, aquela situação, né? Então a gente precisa, né, passar por alguns testes. Isso são testes, isso não é... Lógico, você pode, se você tomar pau no teste, você vai ter problema, certo? Você vai tirar nota baixa e aí você vai ter uma série de problemas de resultado do seu teste. Então você precisa prestar atenção, você precisa prestar atenção a alguns detalhes, né? E tudo, lembrando, tudo é um teste. Tudo é um teste. O que é essa vida aqui? O que é esse mundo? Você está aqui por quê? Se você pode ter um corpo espiritual eterno, o que você está fazendo aqui? O que você acha que você está fazendo aqui nesse momento? O que é esse mundo aqui? Hã? Esse mundo aqui é um polígrafo. É um polígrafo para você mesmo ver como é que você vai reagir em determinadas situações. Porque depois, a ideia é todo mundo chegar e falar, não, eu sempre obedeceria, sempre ouviria tudo que o Criador fala, sempre fazia assim, sempre não sei o que, sempre seria paciente, sempre ajudaria o próximo, sempre lhe daria esmola. Ah é? Você faria tudo isso? Vamos te colocar no polígrafo. Polígrafo é esse mundo aqui. Agora você está dentro do polígrafo e a gente vai ver aí se realmente todo mundo daria esmola, se todo mundo é bom, se todo mundo é obediente, se todo mundo ouve, se todo mundo tem fé. É um polígrafo, certo? A gente está sendo testado para ver se as nossas afirmações são verdadeiras ou não. É isso. A gente vive no polígrafo, ok? Esse mundo físico é um polígrafo. Então vamos lá, minha visão, né? Mas vamos lá, continuando aqui. Então a gente sempre tem alguns testes, né? E vem a pergunta, quanto tempo demora para você procurar a ajuda do Criador? Então, vou continuar aqui lembrando algumas coisas. Vamos lá. Algumas pessoas dizem assim, às vezes no comentário, sempre tem um maluco aí que diz alguma coisa tipo assim, o Afonso poderia entrar para política porque daí as coisas seriam melhores, teria uma pessoa assim assado. Negativo. Quem confia em política, ou confia que se eu tivesse na política seria diferente do que todas essas pessoas aí, tipo assim, não confia no Criador. Só dá pra confiar nele, mas ninguém. Nem em mim, nem político, nem ninguém. Só dá pra confiar no Criador. Por quê? Porque pensa só, se põe na minha pele aqui, vamos supor, pega uma pessoa muito boa, ok? Põe na política, tá? Não precisa ser esquece essa possibilidade. Coloca uma pessoa muito legal na política, ok? Aí você vê lá, a pessoa entra, diz que vai fazer isso, vai fazer aquilo, etc, tal, beleza. Aí a pessoa entra e começa a fazer tudo diferente. Aí você pensa, mas por que isso? Por quê? Porque eventualmente alguém está lá ameaçando os filhos da pessoa. Né? O que você faria? Você é uma pessoa que super não sei o quê. O cara tira uma foto lá dos seus filhos e diz assim, ó, tá vendo aquele cara com uma metralhadora ali, ó? Aquele cara ali tá apontando pros seus filhos. Agora eu quero que você aprove tal lei. O que você faria? Hã? Não existe a possibilidade. Só o Criador. Não existe mais. Esquece. Política esquece. É uma fantasia. Tá? Esquece isso. Tipo assim, a gente tem que voltar a confiar em quem? No Criador. Só nele. Mais ninguém. Então assim, aparece um teste. O teste tem um político bom. Aí o seu teste é você pegar e falar o seguinte, sabe uma coisa? Tô cruzando meus braços aqui, ó. Quem manda em mim é o Criador. Ok? Todo esse mundo aqui tem que estar sujeito a algumas coisas, mas quem define as coisas para mim é a Bíblia, que o Criador deu. Acabou a conversa. Mas o fulano quer fazer diferente, não tô nem aí. Eu sigo o que está aqui na Bíblia. Mas os caras querem que você coma barata. Tá aqui na Bíblia? Não, desculpa. Né? Então é isso. A gente é colocado em teste. Quando a pessoa vai lá e diz o seguinte, a política é ruim, mas se tivesse pessoas boas, aí a política funcionaria. Desculpa, você acabou de ser reprovado no teste. Você acabou de tomar pau. Por quê? Porque a gente tem que recorrer ao Criador, a gente tem que rezar por Ele, para Ele. Porque se todo esse sistema funciona para sempre, a gente é escravo dentro desse sistema. Por a gente acreditar que ele um dia vai funcionar, ele não funciona. Ok? Ele não funciona. Não está escrito na Bíblia para ter senador, deputado, presidente. Não é, isso não está na Bíblia. Então não vai funcionar nunca. Por quê? Porque foi o Criador que escolheu esse sistema? Foi os filósofos gregos. Pois é, então não vai funcionar nunca. Ok?
Então, você tem que ter fé verdadeira. Você vai passar por testes quando você tiver fé. E o teste tá de você pegar e falar o seguinte: não, eu vou seguir estritamente o que está lá na Bíblia. A Bíblia diz para ter senador? Não, então, tipo assim, não me interessa. Ah, as pessoas podem votar em quem quiser, entendeu? Não faz diferença nenhuma, tá? Ah, vai ser mal, o sistema é mal. Se escolher um cara que parece bonzinho para ser mal, ou escolher o cara que parece mal para ser mal, não faz diferença nenhuma. Vamos lá, continuando aqui. Mas esse tipo de teste, ele é curto, e uma vez que você o completa, a sua fé fica mais forte. Por outro lado, ter o seu carro apreendido, que é a sua única maneira para chegar no trabalho, e ter como pagar as contas, e ter que pagar ainda para liberar, isso não é mais um teste, isso é uma punição. Tá? Então a gente tem que separar o que é teste e o que é punição. Um teste é uma coisa transitória, vai passar. Tá? Vai passar. Às vezes pode demorar um mês, né? Eu já passei por uns testes assim bem pesados, assim, mas vai passar. Pode demorar um ano, mas vai passar. Né? Pode ser transitório, tá? Não é uma coisa assim que tipo, a pessoa carrega a vida inteira, entendeu? Né? Continuando aqui. Então, se a sua vida está em constante sofrimento, lutas e tristezas, isso é punição. Significa que você saiu do caminho estreito em algum momento e precisa fazer uma correção e voltar a ser completamente obediente ao Criador. Você deve procurar a fundo as escrituras até encontrar o que você tem que corrigir. Às vezes você não sabe. Eu também não sei o que pode te corrigir ou não. Você tem que procurar. Você vai procurar, não eu. Cada um procura. A verdade é, muitas vezes os hebreus sabiam que estavam errados, mas o coração insubordinado os impediu de fazer a correção e continuaram recebendo assim uma série de punições do Criador. Entretanto, quanto mais forte for a sua fé, mais difíceis os testes serão, para levá-lo até o próximo nível a ser alcançado. Mas você nunca vai sentir esses testes como se fossem punições por desobediência. Então, quando você passar por uma série de testes que fará com que a sua fé se fortaleça, você estará pronto para adquirir o seu próximo atributo. Você vai ter que passar por esses testes antes. Não adianta assim, já aprendi, Afonso. Ouvir, obedecer. Fé. Pronto, agora o próximo. Não é assim que funciona. Você vai ter que passar por todo esse processo. E aí você vai para o próximo atributo, que é trabalho. Vamos lá. Considere os atributos de 1 a 3, ouvir, obedecer e fé, como um curso de treinamento para os trabalhadores que irão servir ao Criador. É como se fosse estágio, ok? Você ouve o seu chefe, você obedece o seu chefe, você confia em seu chefe, você tem fé, certo? Isso aí é o estágio. Agora, você passou no estágio, agora tem o trabalho. Vamos lá. Yahweh sempre está procurando por trabalhadores, porque o campo é vasto e está cheio de trabalho a ser realizado. E sempre precisa de mais trabalhadores, como diz em Lucas capítulo 10, versículo 2. E lhes comentou, abre aspas, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da plantação que mande obreiros para fazer a colheita. Precisa colher muito. A colheita é grande. O número de trabalhadores é pequeno. E o Criador sempre tem as vagas abertas para a gente estar fazendo o trabalho. Eu faço aqui um pouco do que eu posso, né? Mas tem alguém me ouvindo que sabe que também pode fazer uma parte, né? Por quê? Porque olha só, a seara é grande, o trabalho é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Criador da plantação que mande obreiros para fazerem a colheita. Sempre precisa de mais gente. E a Ruxa fala aos seus discípulos, os advertindo antes de enviá-los como testemunhas aos israelitas que foram espalhados pelo mundo até os dias de hoje. Ele dizia sobre o trabalho que é espalhar a luz da verdade para os futuros eleitos. E essa luz precisa brilhar, e ela vai brilhar. Como diz em Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma lâmpada e colocam debaixo da cesta, mas no candelabro, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, eu faço um pedacinho aqui, certo? E tem muitas pessoas fazendo seus pedacinhos. Aqui nos Estados Unidos tem muitas pessoas fazendo um ótimo trabalho, e muitos desses trabalhos eu tenho que traduzir e trazer para vocês aqui, certo? E eu faço meu pedacinho. Eu sei que tem muitas pessoas fazendo seu pedacinho. O Neemias faz o pedacinho dele, o Yahusef faz o pedacinho dele, tem vários obreiros fazendo a obra. E eu sei que, embora muitas pessoas pensem que esse canal aqui é grande, que está com 400 mil inscritos, etc. tal, eu posso te garantir que ele não é grande o suficiente. Por quê? Inclusive eu fiz uma lista de e-mails, né? Que eu mando o boletim mensalmente. Estou terminando de preparar o boletim agora de dezembro. Muito, muito legal mesmo. Só que ficou um pouco grande, mas muito legal mesmo. Quem tiver interesse, link abaixo. E o que acontece? O número de pessoas que estão inscritas na lista de e-mail é uma fração de 1% do número de pessoas que o YouTube diz que tem aqui no canal. É uma fração de 1%. Então, tipo assim, não sei se é real esse número, tá? Parece que às vezes vai chegar em algum lugar e talvez esteja chegando em poucos lugares. Uma vez eu estava conversando com o Yahusef, e o Yahusef falou assim: talvez, Afonso, você pense que seu canal é grande, que você está no Maracanã falando e as pessoas estão ouvindo. E ele falou assim: mas talvez o Maracanã está vazio e ninguém está ouvindo de verdade, entendeu? As pessoas certas talvez não estejam ouvindo. E eu estava conversando com o Yahusef e falei para ele assim: mas sabe qual é o ponto? O ponto, assim, eu gosto de falar, então pode deixar o Maracanã vazio, eu vou continuar falando. Às vezes entra alguém lá para limpar o campo, fazer alguma coisa e talvez ouça, né? E o Yahusef sabe que ele está fazendo a mesma coisa. Então, assim, é um trabalho que às vezes aparenta que é grande, não é grande. Como eu sei disso? Eu sei disso por causa da lista de e-mails. É muito simples, ela é real, tem os e-mails reais, todo mundo tem que entrar no próprio e-mail, tem que clicar lá para confirmar, etc. Tal. E o número de pessoas na lista de e-mails é pequeno, está recebendo lá o documento. Então tem um puta trabalho para fazer, e esse trabalho é dedicado a todo mundo que está inscrito lá na lista de e-mail. Né? Tudo bem. É um número pequeno, mas para mim é o suficiente. Certo? Se o que o criador colocar na minha frente, que eu puder evangelizar ou falar sobre alguma coisa de ciência, etc. tal, eu vou fazer. Então, é assim, precisa de muitos trabalhadores, precisa fazer o trabalho. Então, quando você passa nos testes de fé, você vai para o próximo nível. O próximo nível, o que é? Fazer o trabalho. Tem pessoas que podem fazer o trabalho cantando, tem pessoas, né, fazendo louvores, tem pessoas que podem fazer o trabalho ensinando, tem pessoas que podem fazer o trabalho ajudando, dando conselho, sei lá. Mas cada um tem que fazer o seu trabalho. Por quê? Porque a colheita é grande e está faltando trabalhadores, certo? A gente está no final dos tempos e é mais importante do que nunca essas pessoas estarem se mobilizando, cada um na sua área, cada um da forma que pode fazer para estar evangelizando. Eu venho aqui, muitas pessoas falam o seguinte: Afonso, o mais importante do seu canal são os vídeos de ciência. Eu sei que as pessoas gostam muito de ouvir a parte de ciência. E eu aproveito para evangelizar. Eu faço isso no meio. Eu sei que as pessoas não gostam de ouvir essa parte. Mas eu gosto de falar dessa parte. Eu gosto de fazer o meu trabalho. Tá? E é importante todo mundo buscar fazer um trabalho. O trabalho de evangelizar. Bom, os trabalhos que você faz é a luz que Yahweh ilumina para aqueles que veem esses trabalhos. E esses trabalhos precisam mostrar a essência do Pai. Pai em hebraico é Abba. É bom a gente acostumar com uma palavrinha de vez em quando. Né? Abba. A sua benevolência, o seu amor para aqueles que o servem, sua misericórdia e a verdade. Os trabalhadores do futuro serão chamados via esses trabalhos. E assim é como todos nós adquirimos o atributo 1, ouvir, né, através de alguém que está colocando em prática o atributo 4. Ou seja, se eu ouvi é porque alguém fez o trabalho. Se eu peguei uma Bíblia na mão é porque alguém traduziu. Se eu pude comprar é porque alguém fez questão de distribuir. Se eu pude fazer, se eu tô aqui, se eu pude ouvir é porque alguém fez o trabalho, alguém evangelizou e eu ouvi. E eu ouvi e peguei a Bíblia e obedeci. E depois que eu obedeço, eu vou ganhar confiança, fé. Aí eu tenho fé, beleza, eu posso começar a fazer o trabalho, certo? Então,
tudo, se chegou até mim e chegou até você, é porque alguém está fazendo o trabalho. E aí, num determinado ponto, você também tem que fazer um trabalho, certo? Bom, esses atributos se completam e preenchem os dois grandes mandamentos, né? Em Mateus, capítulo 22, versículos 36 a 40. Diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus, cujo nome hebraico é Yahushua: Amarás ao Criador, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo semelhante é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Toda a lei e todos os profetas você pode resumir nesses dois mandamentos aqui. Certo? Pois bem, então os seus trabalhos significam o seu amor ao seu próximo. Certo? O Criador usou alguém para me iluminar, mostrar para mim: olha, Afonso, a Bíblia está aí, ela é verdadeira, etc. Tal. Ele usou alguém. E a partir desse momento, você se torna o quê? Uma luz. E a luz tem que ficar embaixo do cesto, escondida? Não, a luz tem que ficar no candelabro, no lugar alto, para iluminar mais gente. Certo? E aí cada um pode fazer sua parte. Mas que tipo de trabalhos estamos falando especificamente? Bom, através de mostrar os 3 primeiros atributos, através da conduta. Ou seja, se você vive o atributo de ouvir, obedecer e crer, que é ter fé, em Yahweh e Yahushua, para que todos vejam, você já está trabalhando no campo fazendo isso. Você está ouvindo, obedecendo, tendo fé e confiança, você já está no campo, você já está demonstrando para as pessoas que você é uma luz, que está iluminando outras pessoas com exemplo. Então você precisa se esforçar para mostrar esses atributos. Né? Você pode mostrar essa luz para a sua família, que testemunhará a sua conduta espiritual em vez de tentar convencê-los ou condená-los. Você pode fazer isso. Nós devemos fazer isso sempre que pudermos, no trabalho, em casa, em locais públicos. Em outras palavras, sempre deixe a sua luz brilhar, pois uma vez que você adquire o atributo 4, você é um representante do reino de Yahweh. Você está trazendo a luz do reino dele. Ele está te usando para trazer um pouco da mensagem dele. Né? E os seus trabalhadores são representados de diferentes maneiras. Todos nós recebemos muitas habilidades para agregarmos nesse trabalho, mas muitos escolhem sentar em suas habilidades e não fazem nada com elas. Puxa, eu conheço cada pessoa brilhante, que poderia estar fazendo um trabalho brilhante para o Criador, e aí elas param e falam: mas eu vou arriscar meu emprego, eu vou arriscar isso, eu vou arriscar aquilo, vou arriscar aquilo outro. Né? Então as pessoas elas têm medo, elas não querem arriscar. Né? As pessoas pegam a Bíblia, lê aquela passagem onde o jovem rico, né, diz ao Messias, diz assim: o que eu tenho que fazer para te seguir? E ele fala assim: largue todos os seus bens aí e venha comigo. E aí ele fala: pô, mas eu tenho muitos bens, né? Então acho que eu vou ficar por aqui mesmo, né? Então o que acontece? É a mesma coisa. Né? A gente é testado. Nós pensamos que faríamos uma coisa, mas quando aparece um teste a gente, né, perde aquela emuná, a fé absoluta, aquela confiança absoluta. A gente perde ela. Né? Bom, por exemplo, muitos pensam que porque podem cantar ou pintar ou possuem uma outra aptidão, pensam que a aptidão é deles e podem fazer o que bem entender com essa aptidão. Pessoal, é tudo é para a glória do Criador. O Criador te deu uma habilidade, te deu uma aptidão. É para a glória dele, não é para a sua glória. Tá? E não é para esconder a sua habilidade. Ok? É para mostrar a sua habilidade. Que o Criador te deu para a glória dele. Certo? Dele, só dele. Então assim, as pessoas elas resolvem não mostrar o que elas ganharam. Eu sempre falo aqui nesse canal, vou falar de novo. As pessoas falam o seguinte: Afonso, vejo aí nos comentários às vezes: Afonso, você é uma pessoa inteligente, ou isso, aquilo. Pessoal, toda a glória é do Criador. Dê glória ao Criador dos comentários. Okay? Porque eu
poderia ter nascido sem cérebro. Poderia ter acontecido. Poderia ter nascido com alguma deficiência. Poderia. E cada pessoa está nesse mundo para revelar a glória do Criador. Talvez uma pessoa que tem uma deficiência vai revelar a glória do Criador de outra forma. Eu revelo a glória do Criador de um pouquinho que ele me deu, eu tento mostrar. E, né? A glória é toda dele, sempre dele. Ninguém aqui é diferente. Ninguém aqui é diferente. Só que cada um recebeu uma habilidade diferente. Desculpa. Ninguém aqui é maior do que o outro, certo? Mas cada um recebe uma habilidade diferente do Criador. Para quê? Para demonstrar a glória dele, certo? E a maioria das pessoas faz o que com a habilidade que tem? Esconde. Né? Continuando aqui. Porém, Yahweh que dá todos os talentos para todos. É ele que dá. Vamos ver em Êxodo, capítulo 35, versículo 30 a 35, e 1 Reis, capítulo 7, versículos 13 e 14. Vamos dar uma olhada. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Criador chamou por nome a Bezalel, filho de Iri, filho de Hur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito do Criador, no tocante à sabedoria, ao entendimento, à ciência e a todo ofício, para inventar obras artísticas, para trabalhar em ouro, em prata e em bronze, em lavramento de pedras, para engastar e entalhadura de madeira, enfim, para trabalhar em toda obra fina. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outros, a ele e a Aholiabe, filho de Aissamaque, da tribo de Dan. A estes encheu de sabedoria do coração, para exercerem todo ofício, seja de gravador, de desenhista, de bordador em azul, púrpura, carmesim e linho fino, de tecelão, enfim, todos que exercem qualquer ofício e dos que inventam obras artísticas. Então, ou seja, o Criador deu a habilidade. As pessoas não tinham habilidade, ele deu. O rei Salomão mandou trazer de Tiro a Hirão. Era ele filho de uma viúva, da tribo de Naphtali, e fora seu pai um homem de Tiro, que trabalhava em bronze, e ele era cheio de sabedoria, entendimento e de ciência para fazer toda a sorte de obras de bronze. Este veio ter com o rei Salomão e executou todas as suas obras. A ciência verdadeira, a ciência, o termo em hebraico para ciência verdadeira é da'at, né, que significa conhecimento. Todo o conhecimento verdadeiro, da'at, vem do Criador. Tá? Não vem... Você pode ler um livro, mas se o Criador ele não te der a aptidão para entender, para você receber o conhecimento, você não vai receber. Okay? Você pode ser o cara que tirou a melhor nota lá, talvez você não tenha conhecimento nenhum, certo? Tem muitas pessoas, na verdade, que não tem conhecimento nenhum. O cara vai lá, faz um monte de curso, etc, tal, e o cara pensa que tem um super conhecimento. Não tem, desculpa. Isso é demonstrado na vida da pessoa. É refletido na vida da pessoa, na prática, na real. Tá? Não é assim, eu tenho um papel aqui, esse papel prova que eu tenho sabedoria. Não é assim que funciona. Ok? Ela é real, ela está na vida real da pessoa. Né? Muitas pessoas não entendem isso. Mas o governo disse que eu sou sábio, eu tenho um papel aqui. Tá bom, o governo disse, né? Então... bom, eu não, vamos dizer assim, eu confio na Bíblia, ok? Confio no Criador. A minha fé está nele, tá? Não está no papelzinho do governo. Então, continuando aqui. Lógico que é útil o papel do governo, né? Para várias coisas aí que o governo pede, mas não é isso que demonstra se uma pessoa tem conhecimento, sabedoria ou não. Continuando aqui. Como é Yahweh que dá esses talentos, é também ele que dita como eles serão usados. Está lá em Êxodo 35, versículo 10. E venham todos os homens hábeis entre vós e façam tudo o que o Senhor tenha ordenado. Ou seja, ele manda. Tá? Depois da aquisição dos atributos 1 a 3, aqueles que se recusarem a adquirir o atributo 4, por se recusarem a usar as suas habilidades dadas por Yahweh nos trabalhos, eles se recusam a deixar a sua luz brilhar na frente de todos, e não podem ser usados no serviço de Yahweh. E assim todos os 3 atributos serão tirados deles por consequência. Vamos ver isso na parábola de Yahusha, né? Em Lucas capítulo 19, versículos de 11 a 27. A gente vai ler agora. Mas resumindo aqui. Você conquistou o atributo 1, 2, 3. Ok? Ouviu, obedeceu, teve fé, confiança. Pronto. Agora você vai começar, você foi testado, você vai começar a fazer o trabalho.
certo? Você passou pelo estágio, começou a trabalhar mesmo na obra do Criador. Você resolve, eu tô com vergonha, eu não vou fazer. O que vai acontecer? Você vai perder o atributo 1, 2, 3. Você vai perder os atributos. Vai começar de novo. Aí você vai ter que ouvir de novo, aprender a ouvir de novo, vai aprender a obedecer de novo. Aí você vai ter que aprender a ter fé de novo. E aí você vai voltar para o trabalho. Você não quer fazer? Volta para o início de novo. Continuando aqui, ó. Estando eles a ouvi-lo, então Yahusha passou a expor-lhes uma parábola, visto estar próximo de Jerusalém, e o povo imaginar que o reino do Criador ia se estabelecer ali a qualquer momento. E assim contou-lhes então o Messias. Certo homem de nobre nascimento partiu para uma terra longínqua, com o objetivo de ser coroado rei de um determinado reino e, depois, regressar. Convocou 10 dos seus servos. Cada um confiou uma moeda de ouro, e orientando a todos, lhes disse: fazei com que esse dinheiro produza lucro, até que eu volte. Entre mentes, seus súditos o odiavam, e por isso mandaram uma delegação atrás dele protestando: não queremos que este venha a reinar sobre nós. Contudo, ele tomou posse do reino e voltou. Então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de verificar o quanto haviam lucrado. O primeiro chegou e relatou: Senhor, a tua moeda de ouro rendeu 10 vezes mais. Ao que o Senhor o elogiou: muito bem, servo bom. E por teres sido leal no pouco, governarás sobre 10 cidades. Vindo o segundo servo, lhe declarou: Senhor, a tua moeda de ouro produziu 5 vezes mais lucro. E a este determinou: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro servo, explicando: eis aqui, Senhor, a tua moeda de ouro, que eu envolvi num lenço e conservei bem guardada. Tive receio de ti, porquanto és um homem muito severo. Tira o que não puseste e colhes o que não semeaste. Então o Senhor o julgou: por tuas próprias palavras eu o condenarei, servo mau. Sabias que eu sou um homem rigoroso, que tiro o que não depositei e ceifo o que eu não semeei. Sendo assim, por que não investiu o meu dinheiro no banco? E então, no meu retorno, o receberia com juros. Bom, isso que está nessa tradução. Em seguida, dirigindo-se aos que estavam presentes, ordenou: tirai-lhe a moeda de ouro e entregai-a ao que tem 10. Eles argumentaram: mas Senhor, ele já possui 10 vezes mais do que recebeu. Ao que ele proclamou: contudo, eu vos asseguro que a quem tem, mais será concedido. Mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. E quanto àqueles que se levantaram contra mim, como inimigos, rejeitando o meu reinado sobre eles, fazei-os imediatamente aqui e executai-os diante de mim. Então Yahusha é conduzido em triunfo. Bom, continuando aqui. Então nós sabemos que o homem nobre que foi coroado é Yahusha, ok? Pois bem, o país distante é o céu, certo? É uma parábola. E ele foi coroado rei pelo Pai Celestial, ok? Antes de deixar a terra, Yahusha deixou com seus servos talentos, habilidades, entendimentos, ensinos e outras qualidades que serão usadas para o crescimento do reino, como se fosse um aspecto de investimento mesmo, certo? E foi investido com a esperança de um grande retorno. Na sua segunda vinda, ele irá lidar com aqueles que rejeitaram como rei. E também irão prestar contas àqueles que receberam seus talentos para fazer o reino crescer. Eles terão que prestar contas com o rei. E assim como na parábola. Foi o próprio Messias que contou a parábola. Alguns que receberam seus talentos colherão 10 vezes o que receberam, e outros 5, por terem usado seus dons para fazer o quê? O reino crescer. Isso pode ser por testemunho a outras pessoas, através de conversas ou ligações telefônicas, né? Vídeos, artigos, músicas que você compôs, livros, etc. Você não precisa estar fazendo o mesmo trabalho que eu, não precisa estar no YouTube necessariamente. Você pode fazer conversas telefônicas, você pode mandar mensagem no WhatsApp, você pode fazer coisas, certo? Você pode escrever um artigo, você pode fazer um livro, não sei, né?
Existem tantas maneiras que você pode fazer boas obras para o reino que é interminável. E somente Yahweh pode revelar qual é o seu talento e como você deverá usá-lo. E aqueles que esconderam os seus talentos e não usaram no reino, no trabalho do reino, são representados pelo terceiro servo, que diz que manteve o dinheiro seguro e escondido. A estes, o rei os recompensará com sofrimento e severa penalidade, quando o tempo chegar, e este tempo já não está muito longe, todo mundo já percebeu. Esses servos falharam em ouvir as instruções e obedecê-las, e não exercitaram a sua fé. Por isso o trabalho para o reino não foi realizado, e tudo foi tirado desse servo. Outra coisa interessante é que no versículo 21, vemos que o servo que não usou seus talentos tem uma visão distorcida do rei, né? Ele tem uma visão distorcida. Ele o vê como um homem difícil de se lidar, que pega o que não é seu e colhe o que não plantou. Muitos dos que estão no campo de trabalho agora não têm o entendimento apropriado do Altíssimo do seu filho. Eles somente acharão difícil de lidar quando perceberem que falharam em fazer o que realmente deveriam fazer. Em Jó, capítulo 41, versículo 11, vemos que tudo pertence a Yahweh. Então vamos dar uma olhada aqui em Jó. Ora, quem primeiro me deu algo que eu não lhe deva pagar? Tudo o que há debaixo dos céus a mim me pertence. Muitas pessoas falam o seguinte: ah, Afonso, se o Criador fizer tal coisa, ele não é justo. Pessoal, o Criador é justo em qualquer situação. Por quê? Porque ele criou tudo, ele faz o que ele quiser, ok? Você montou o seu Lego. Você quer derrubar o Lego? Esse é o Lego, entendeu? Isso é injusto. Depende, talvez o bloco ache injusto. Tipo assim, tudo é justo pro Criador. A gente nem cogita que existe alguma injustiça por parte do Criador. Nem cogita um absurdo desse. Algumas pessoas colocam no comentário: ah, mas esse Criador, eu entendo as pessoas temerem, mas não amarem. O quê? Tipo assim, as pessoas são loucas. Tipo assim, quem criou esse mundo? Foi o Criador. Quem criou eu? O Criador. Quem criou os meus filhos? O Criador. Quem dá o fôlego da vida para meus filhos, para minha esposa? O Criador. Quem que criou as coisas que eu mais amo nesse mundo? O Criador. Tipo assim, como não amar o Criador? É impossível não amar o Criador. Tipo assim, tudo que eu amo depende do Criador. Tudo ele fez. Percebe? As pessoas falam: ah, temer eu entendo, amar não. Então você não entende o que é o Criador. Você não entende a grandiosidade de tudo. Você não entende. Tipo, cada célula sua, o DNA que está lá dentro, tudo funcionando perfeitamente, sem você nem pensar no assunto. Tudo isso é um presente. Continuando aqui. Apenas quando você está em total alinhamento com os 3 primeiros atributos, você conseguirá fazer uma grande colheita através do atributo 4, que é o trabalho. Então você está pronto para adquirir o próximo atributo, que a gente conversa no próximo vídeo. Então, ouvir, obedecer, fé e, agora começa a pegar punk o negócio, hein? Trabalho, ok? E é interessante, eu acho que é importante. A gente tem que fazer a nossa parte, o que é possível. Como todo mundo sabe, a gente está no final, é difícil, certo? Ser difícil é um teste, né? E a gente tem que fazer a nossa parte, tá bom? Então é isso, pessoal. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela paciência. Até mais.